Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos mergulhar na fascinante época do Renascimento, explorando não só as obras-primas que marcaram essa era, mas também os segredos ocultos e a vida dos artistas por trás dessas criações. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos lá? O Renascimento foi um movimento cultural que começou na Itália no século XIV, marcando a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E depois daqueles tempos obscuros da Idade Média, uma nova luz, uma nova energia, começou a brilhar na Itália, lá pelo século XIV. É o que chamamos de Renascimento, pessoal. Uma época de mudanças profundas na arte, na ciência, na cultura, tudo se transformando. As cidades italianas, como a bela Florença, a poderosa Roma e a charmosa Veneza, viraram um fervilhando de criatividade, sabe? Um caldeirão de inovação. Artistas, pensadores, mercadores, todos buscando inspiração na sabedoria da Grécia e Roma antigas. A redescoberta da arte clássica, com aquelas formas perfeitas e temas que colocavam o ser humano no centro, deu um empurrão enorme no movimento renascentista. Textos clássicos de filosofia, literatura, ciência, tudo que tinha sido meio que esquecido, sabe, foram traduzidos, estudados com muito afinco. E o homem? O homem passou a ser valorizado como indivíduo, capaz de conhecimento, de criar, de agir por conta própria. E falando em homem, quem representa bem esse ideal do homem universal, multitalento, é o Leonardo da Vinci, um gênio completo do Renascimento. Nascido em 1452 na cidade de Vinci, ele mandava bem em tudo: pintura, escultura, invenções. Era cientista, engenheiro. Ufa! A mente inquieta do cara não parava. Ele queria entender tudo, desvendar os segredos da natureza, do universo. E o desenho famoso do homem vitruviano é a prova dessa busca renascentista pela harmonia, pelas proporções perfeitas do corpo humano. Leonardo era um visionário, acreditava na conexão entre a arte e a ciência, dizia que a gente precisa observar a natureza com atenção para ser um bom artista. E por falar em obra-prima, quem não conhece a Mona Lisa, pintada lá por volta de 1503, é o retrato mais famoso do mundo. Aquele sorrisinho misterioso da moça, a técnica do esfumato que dá um ar mágico, a paisagem, tudo contribui para o fascínio que a obra causa até hoje. Outra obra-prima do Leonardo é A Última Ceia, aquele afresco enorme que fica no refeitório do Mosteiro de Santa Maria delle Grazie, em Milão. Pintada entre 1495 e 1498, a obra mostra o momento tenso em que Jesus fala para os discípulos: "Um de vocês me trairá." A composição da pintura é inovadora, com tudo convergindo para a figura de Jesus no centro, o que aumenta o impacto da cena. Mas o Renascimento não teve só o Leonardo, não. Tinha outro gigante, o Michelangelo Buonarroti, nascido em Caprese, em 1475. Conhecido pela genialidade e por ser um tanto esquentado. Ele era tudo ao mesmo tempo: escultor, pintor, arquiteto, poeta. E colocava uma força, uma busca pela beleza ideal em tudo que fazia. O Davi, que ele esculpiu em um único bloco de mármore entre 1501 e 1504, mostra bem isso, o herói bíblico com toda a sua juventude e força. E quando o Papa Júlio II chamou o Michelangelo para pintar o teto da Capela Sistina no Vaticano, ele até hesitou. Imagina o trampo, mas entre 1508 e 1512, ele trabalhou sem parar, em condições dificílimas, para concluir a pintura. E valeu a pena. O teto da Capela Sistina, com aquelas cenas bíblicas imponentes, os corpos perfeitos, é a genialidade do Michelangelo como pintor e a sua fé, tudo junto. A cena da criação de Adão, com Deus dando vida ao homem, dispensa apresentações, né? Uma das imagens mais icônicas da arte. Michelangelo também era fera na arquitetura. Projetou a cúpula da Basílica de São Pedro, no Vaticano, obra-prima da arquitetura renascentista. E ele ainda escrevia. Seus poemas,
escritos ao longo da vida, mostram suas angústias, sua fé, a busca eterna pela perfeição na arte. Michelangelo morreu em Roma, em 1564, com 88 anos, deixando um legado enorme para a arte. E para completar o trio de gênios do Renascimento italiano, temos o Rafael Sanzio, nascido em Urbino, em 1483. Conhecido pela técnica impecável, pelas obras harmônicas, pela beleza serena das figuras. Rafael era o cara que representava o clássico beleza e equilíbrio. Suas Madonas, principalmente, são o exemplo de graça e delicadeza maternal. Entre 1509 e 1511, ele decorou as paredes da Stanza della Segnatura, no Vaticano, com afrescos que representam a justiça, a poesia, a teologia e a filosofia. As cores vibrantes, a atmosfera tranquila, a beleza clássica das figuras, tudo transmite harmonia e paz, características do Rafael. Um dos afrescos mais famosos da Stanza della Segnatura é a Escola de Atenas, que representa a busca pelo conhecimento, tão importante no Renascimento. A cena se passa em um edifício clássico, com filósofos e cientistas da Grécia Antiga discutindo, trocando ideias. No centro, Platão e Aristóteles, os maiores filósofos da antiguidade, lado a lado, representando a busca pela verdade através da razão e da observação. Rafael era muito bom em retratar as pessoas. Cada personagem tem uma expressão, uma postura que mostra sua personalidade, suas ideias. A Escola de Atenas é uma obra-prima que resume os valores humanistas da época. Busca pelo conhecimento, valorização da razão, admiração pela cultura clássica. E onde o Renascimento mais bombou? Nas cidades-estado italianas, Florença, Roma, Veneza, Milão, Gênova. Essas cidades, governadas por famílias ricas e poderosas como os Médici, em Florença, e os Sforza, em Milão, tinham uma certa autonomia política e econômica. O comércio marítimo, a indústria têxtil, tudo gerava riqueza, e essa grana era investida em obras públicas, em arte, em cultura. Os governantes, o Papa, a Igreja Católica, eles eram os mecenas, patrocinavam os artistas. Encomendavam pinturas, esculturas, prédios, projetos de engenharia para artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello, e a competição entre as cidades só fez o Renascimento ficar ainda mais forte. O Renascimento italiano, com seu foco no humanismo, na razão, na observação da natureza, deixou marcas profundas no Ocidente. Os avanços artísticos, científicos e culturais da época influenciaram o desenvolvimento da arte, da ciência e da filosofia nos séculos seguintes. A invenção da imprensa pelo Gutenberg, lá por volta de 1450, ajudou a espalhar o conhecimento e as ideias renascentistas pela Europa e pelo mundo. O Renascimento também abriu caminho para a Revolução Científica do século XVII, com cientistas como Copérnico, Galileu e Newton questionando as teorias antigas e criando novas formas de entender o universo. E o humanismo renascentista, com sua ênfase na dignidade humana, na razão e na liberdade individual, influenciou o iluminismo no século XVIII. A Era das Grandes Navegações, que rolou junto com o Renascimento, conectou a Europa com o resto do mundo, incluindo o Brasil, com o desembarcar dos portugueses em 1500. E mesmo o Brasil estando em um momento cultural diferente da Europa, a influência do Renascimento chegou por aqui através da arquitetura, da arte sacra, da cultura que os portugueses trouxeram. As primeiras construções portuguesas no Brasil, como igrejas e fortes, já tinham elementos renascentistas, arcos, abóbadas, colunas. A arte sacra, como as pinturas, esculturas, retábulos, também mostrava a influência renascentista, mas adaptada ao gosto e à realidade daqui. Os jesuítas tiveram um papel importante em espalhar a cultura europeia no Brasil, incluindo a arte e a música renascentistas. O Renascimento italiano foi um período único de criatividade na arte, na cultura, no intelecto.
Influenciado pelo humanismo, pela redescoberta da arte clássica, pelo apoio dos mecenas, o Renascimento nos deu algumas das obras de arte mais importantes da história: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael. Esses três gênios representam a ideia do homem renascentista, que buscava ser bom em várias áreas. Suas obras-primas, como a Mona Lisa, o Davi, a criação de Adão, a Escola de Atenas, continuam nos emocionando e inspirando. O Renascimento nos lembra da força da arte, da importância da educação, da necessidade de cultivar a capacidade de admirar e buscar a beleza em tudo.